Em abril de 1986, nas profundezas da União Soviética, o mundo estava prestes a testemunhar um desastre sem precedentes, embora envolto em silêncio. Na cidade de Pripyat, a usina nuclear de Chernobyl, um símbolo do progresso e poderio soviético, preparava-se para um teste de segurança. Ninguém imaginava que aquela noite fria se tornaria o epicentro de uma catástrofe que redefiniria nossa compreensão de risco e responsabilidade, além de gerar profundos mistérios. Situamo-nos, portanto, em um período de Guerra Fria, onde a União Soviética projetava uma imagem de invulnerabilidade e avanço tecnológico inabalável. Chernobyl era a joia da coroa desse império nuclear, ostentando sua capacidade de gerar energia em larga escala. A crença na engenharia soviética era quase uma doutrina, e qualquer falha seria não apenas um erro técnico, mas uma mancha ideológica inaceitável para o sistema. A pequena cidade de Pripyat, construída especificamente para os trabalhadores da usina e suas famílias, era um modelo de urbanismo soviético. Jovem, vibrante e próspera, a comunidade vivia sob a sombra da energia atômica, mas em uma inocente confiança. Para seus habitantes, a usina não era uma ameaça, e sim a garantia de um futuro brilhante e seguro, um pilar da modernidade socialista que prometia bem-estar. No entanto, por trás da fachada de progresso e segurança, operava um sistema que valorizava o sigilo acima de tudo. Falhas eram escondidas, dados eram manipulados, e a verdade, muitas vezes, era uma narrativa construída. Esta cultura de opacidade pavimentaria o caminho para uma das mais impressionantes e bizarras reações estatais a uma crise na história mundial, desafiando a lógica da transparência. O que se seguiu à explosão do reator 4 nas primeiras horas de 26 de abril de 1986 não foi um chamado de alerta global imediato, mas um silêncio perturbador. Esse silêncio oficial, uma prática peculiar do sistema da época, daria início a uma série de eventos que hoje parecem quase inacreditáveis, moldando a realidade de milhões e criando uma cortina de fumaça sobre a verdade. A mais bizarra das práticas pós-desastre em Chernobyl foi, sem dúvida, a negação e o encobrimento sistemático da catástrofe pelas autoridades soviéticas. Por horas e depois dias, a explosão que lançou material radioativo a quilômetros de altura foi tratada como um incidente menor. A população de Pripyat, a poucos quilômetros do inferno, prosseguia com sua rotina, alheia ao perigo invisível. Enquanto a radiação se espalhava pelos ventos, alarmes eram silenciados e informações cruciais retidas. A evacuação, que deveria ter sido imediata, foi inexplicavelmente postergada por mais de 36 horas. Crianças brincavam nas ruas radioativas, famílias celebravam o dia do trabalho sem saber que estavam inalando veneno. Uma cena de normalidade forçada que hoje choca profundamente. Essa demora não foi um erro isolado, mas uma decisão consciente, imersa em uma cultura de sigilo. A ideia de admitir um desastre de tal magnitude era impensável para o regime soviético, que temia a repercussão interna e externa. A prioridade não era a segurança dos cidadãos, mas a preservação da imagem, uma estranha lógica que sacrificou muitas vidas em nome da reputação estatal. Os hospitais da região começaram a receber vítimas com queimaduras e sintomas de radiação, mas as causas reais eram frequentemente minimizadas ou disfarçadas nos prontuários. Médicos e equipes de socorro eram instruídos a não divulgar informações, contribuindo para um clima de desinformação oficial que beirava o absurdo, mas que era a norma naquele contexto opressor. O mundo só começou a perceber a extensão do desastre quando usinas nucleares na Suécia detectaram níveis alarmantes de radiação, dias após a explosão.
Foi apenas sob pressão internacional que a União Soviética, a contragosto, fez um breve e lacônico anúncio, confirmando um acidente. Essa estranha prática de reter a verdade revelava muito sobre o sistema por trás dos reatores. Para compreender por que o encobrimento de Chernobyl foi uma prática tão bizarra, mas ao mesmo tempo previsível, é crucial mergulhar no contexto cultural da União Soviética. A ideologia do Estado controlava cada aspecto da vida, incluindo a informação. Falhas não eram apenas erros técnicos, mas fraquezas do sistema comunista e, portanto, inadmissíveis em qualquer discurso público. A mentalidade soviética era profundamente moldada pela necessidade de projetar uma imagem de força, infalibilidade e superioridade sobre o Ocidente. Admissões de erro, especialmente de uma catástrofe tecnológica como Chernobyl, seriam interpretadas como uma vitória para o capitalismo e uma prova da ineficácia do socialismo. O sigilo era, então, uma ferramenta política essencial para a sobrevivência do regime. Nesse ambiente, a verdade era um conceito maleável, frequentemente sacrificado em nome da estabilidade e da propaganda. A imprensa era um braço do Estado, e os cidadãos eram treinados a confiar apenas nas fontes oficiais, mesmo que as evidências visuais ou a experiência pessoal contradissessem a narrativa. A censura era onipresente, criando uma realidade paralela para a população. A hierarquia de poder, rígida e centralizada, incentivava a subordinação e desestimulava a iniciativa individual ou a contestação. Poucos se atreveriam a desafiar as diretrizes superiores, mesmo diante de uma ameaça iminente. Essa estrutura contribuiu para a perpetuação das decisões errôneas e para o silêncio que se seguiu, culminando na perda de tempo precioso e vidas inocentes. Portanto, o atraso na evacuação e a negação inicial não foram meros descuidos. Foram resultados diretos de um sistema que priorizava o controle ideológico acima do bem-estar humano. Era uma prática profundamente enraizada na máquina estatal, uma estranha dança entre a realidade e a percepção. Mas como exatamente a história registrou esses eventos? A evidência histórica da prática bizarra de encobrimento em Chernobyl é vasta e perturbadora, emergindo gradualmente após anos de silêncio e desinformação. Relatos de testemunhas oculares, documentos desclassificados, gravações secretas e a própria persistência da zona de exclusão fornecem provas irrefutáveis de que os mistérios ocultos de Chernobyl foram mais do que teorias conspiratórias. Soldados e liquidadores, enviados para conter o desastre, muitas vezes não foram informados sobre a natureza exata da ameaça, recebendo informações vagas sobre fumaça ou incêndio. Muitos trabalharam sem proteção adequada, voluntários ou convocados, sacrificando suas vidas e saúde em nome de um Estado que lhes negava a verdade completa. Uma decisão assustadoramente negligente. O relatório oficial soviético inicial, apresentado à Agência Internacional de Energia Atômica, tentou transferir a culpa para erros operacionais dos funcionários, minimizando falhas de design do reator e deficiências sistêmicas. No entanto, investigações posteriores e o colapso da URSS revelaram a extensão da manipulação e das omissões contidas nesse e em outros documentos oficiais. Artigos em jornais ocidentais e transmissões de rádio que penetravam a cortina de ferro começaram a narrar a verdadeira escala da tragédia, contradizendo as notícias soviéticas. A detecção de radiação em países vizinhos, como a Suécia, agiu como um alarme global, forçando a URSS a reconhecer a extensão do desastre.
Esta pressão externa foi crucial para desvendar a verdade. Arquivos desclassificados nos anos seguintes revelaram memorandos internos do Kremlin, detalhando os esforços para suprimir informações sobre o acidente, incluindo a proibição de discussões abertas e a retenção de dados médicos. Essas provas tangíveis confirmaram que o governo soviético intencionalmente escondeu a magnitude da catástrofe, um comportamento que hoje nos parece incompreensível. As consequências da prática bizarra de encobrimento em Chernobyl foram devastadoras e multifacetadas, deixando uma cicatriz profunda na história e na geografia. Milhares de pessoas adoeceram e morreram devido à radiação, muitas delas sem sequer saber a causa real de suas enfermidades. A cidade de Pripyat e as áreas circundantes transformaram-se em cidades fantasmas, testemunhas silenciosas do desastre. O impacto ambiental foi massivo, com vastas áreas de terra contaminadas, fauna e flora afetadas, e a criação da zona de exclusão, que permanece inabitável para humanos em grande parte. A tragédia abalou a confiança global na energia nuclear e expôs as falhas de um sistema político que priorizava a imagem em detrimento da vida, acelerando o fim da própria União Soviética. Chernobyl não foi apenas um desastre nuclear, foi um desastre de transparência, um lembrete sombrio das implicações de um governo que nega a realidade aos seus cidadãos. A luta para revelar a verdade e o sacrifício de muitos para mitigar seus efeitos tornaram-se um poderoso testamento da resiliência humana diante da adversidade e da tirania da desinformação. Olhando para o presente, somos levados a refletir. Será que nossas sociedades modernas também praticam bizarras formas de lidar com crises ou verdades inconvenientes que as gerações futuras verão com espanto? Em um mundo de fake news e controle da narrativa, será que os segredos de hoje se tornarão os mistérios ocultos que outros desvendarão amanhã, questionando nossas prioridades? Os mistérios ocultos de Chernobyl nos ensinam lições duras sobre o poder da verdade. Qual segredo do passado ou do presente você acha que será visto como uma bizarrice histórica no futuro? A história de Chernobyl é um espelho. Ela nos convida a questionar a forma como enfrentamos os desafios globais, a transparência de nossas instituições e o valor que atribuímos à vida humana. As estranhas decisões de 1986 permanecem como um alerta, um eco misterioso que ressoa através do tempo, exigindo que aprendamos com os erros do passado. Se você curtiu essa jornada investigativa, deixe seu like, comente qual mistério deveríamos explorar a seguir e compartilhe com um amigo que adora um bom enigma. Até o próximo vídeo.